realizando com a nossa diretoria regional do interior de São Paulo, a nossa quarta live, e hoje trazendo outros dois diretores regionais, empresários atuantes na região onde atuam. Hoje eu quero apresentar a vocês e iniciar agradecendo ao Paulo Cunha. O Paulo é o nosso diretor regional do Secov para a região metropolitana do Vale do Paraíba. Ele é sócio-diretor da Montante Incorporadora e Urbanismo já há 25 anos. Ele é diretor-presidente da Excel Consultoria Imobiliária, atuando já no mercado há 28 anos. O Paulo Cunha também é ex-presidente da Convap, que é a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, por 2 mandatos consecutivos, portanto, 4 anos à frente da associação, uma associação regional, e é diretor do DECONSIC, que é o Departamento da Construção Civil do Fiesp. E o Paulo atua na área de construções, incorporações e loteamentos na região do Vale do Paraíba, região de Campinas. Ô, Paulo, boa noite, obrigado por estar conosco. Vamos fazer um debate hoje bastante rico e esperamos ouvir de você o que está acontecendo nessa nossa região do Vale do Paraíba. Boa noite, Paulo, obrigado. Boa noite, Fred, boa noite, Marcos, boa noite a todos os que estão aí conosco, aí, prestigiando essa live do Secov. Vamos tentar aí passar aí as boas impressões, né, Fred, da região aqui do Vale do Paraíba e de Campinas, que eu atuo um pouco para lá também. Aliás, bastante para lá ultimamente, e é uma satisfação imensa aqui estar com vocês, juntamente com o Belão aí na região de Alphaville, Barueri, e participando aí este ano e o ano passado, desde o ano passado que você me convidou, né, Fred, da diretoria do interior do Secov. Assim, sinceramente, eu estou impressionado com o tamanho, com a pujança do interior de São Paulo. Espero que você fale disso daqui a pouco, que nosso interior realmente ele embora estejamos aí num período muito problemático da economia do país e da saúde principalmente, né? Tenho certeza aí que na sua vice-presidência nós vamos longe aí e vamos conseguir aí fazer muitos empreendimentos, gerar emprego, que é o que nós sabemos fazer, né, Fred? Sem dúvida. Paulo, obrigado. Queria agora apresentar a vocês o Marcos Melão Alves, que é o nosso diretor regional do Secov para a região de Barueri e Alphaville, diretor do grupo SPM, do segmento de loteamento, em especial em Alphaville, Tamboré e Campinas. É membro fundador da IAT, que é a Associação da Indústria Imobiliária de Alphaville e Tamboré, e é o nosso diretor regional para a região de Alphaville. Ô, Marcos, agradeço também enormemente a sua participação conosco aqui. Estamos ansiosos também para ouvir as notícias de sua região, em especial boas notícias, viu, Marcos? Boa noite, Marcos. Obrigado. Fred, Paulo, obrigado, Fred. Obrigado, Paulo. Boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Acho que nós somos os membros mais novos aí dentro da diretoria interior, né? Estamos perto da capital, mas não somos a capital. E acho muito interessante essa troca de ideias que você tem provocado, seja no Secov, seja aqui nas lives. É curioso que tem coisas muito parecidas e coisas diferentes. A gente aprende, as dinâmicas são distintas, né? Mas, de fato, eu acho que São Paulo, seja a capital, seja o interior, tem uma dinâmica, uma pujança e uma resiliência impressionante mesmo, né? Então, a gente toma umas pancadas, mas levanta e correndo atrás, né? Eu acho que tem notícias boas e notícias ruins, mas eu acho que a gente tem, como o Paulo falou, é um setor importante, gerador de emprego, que não parou, né? Que é fundamental na crise, né? E acho que vão ter desdobramentos importantes aí para os próximos meses. Então, muito feliz em poder contribuir e trazer a visão da região para vocês. Se quiser entrar, como tem feito nas demais lives com os nossos diretores regionais, eu tenho apresentado o mapa de atuação do Secov, que é o Sindicato de Habitação do Estado de São Paulo,
como também tem apresentado algumas lâminas que dê conta da dimensão e da força do Estado de São Paulo, em especial do interior paulista. Eu começaria apresentando a vocês aonde o Secov tem as suas representações regionais. Logicamente, nós temos a nossa sede na capital, São Paulo, depois temos escritórios e representações. E nessas regiões, Santos, Campinas, é a região metropolitana, não é somente a cidade. A cidade é onde nós temos a sede, mas nós temos a representação na região. Então, nós temos representação na Baixada Santista, no Grande ABC, em São Bernardo do Campo, em São José dos Campos, representando o Vale do Paraíba, Jundiaí, região metropolitana de Campinas, região de Piracicaba, São José do Rio Preto, Bauru, Barueri, aqui hoje com o nosso diretor, Marcos Melão, e Sorocaba. Estas são as regiões em que nós temos as nossas representações. E nessas últimas 4 lives, nós já conversamos com todos os nossos diretores regionais. Mas para que vocês tenham uma ideia da força econômica do interior, começando pelo estado de São Paulo, com os números que é bastante relevante, que nos dá segurança que, a hora que retomarmos, saímos dessa quarentena, seguramente o setor da construção civil irá responder rapidamente, dada a pujança do Estado e, sem dúvida, a pujança do interior do Estado de São Paulo. Então, vejamos, em 2018, o Estado de São Paulo, em bilhões, o PIB, se nós ranquearmos o Brasil, o Estado de São Paulo, no PIB da América do Sul, o Brasil teve um PIB de 1,9 bilhões de dólares, o Estado de São Paulo, em segundo lugar, viria com 580 bilhões de dólares, maior que a Argentina, maior que a Colômbia, maior que o Chile, enfim. O Estado de São Paulo é maior que os países vizinhos aqui da América do Sul. O Estado de São Paulo, vejam outro índice extremamente forte e relevante. Em 2019, o PIB do Estado de São Paulo, ele fechou, isso aqui era uma prévia ainda do PIB, ele fechou com 2,85%, enquanto que o PIB do Brasil foi 1,1%. Ou seja, o Estado de São Paulo cresceu quase 3 vezes mais que o PIB do país. E um dado que eu coloco sempre, que é de impactar, é de impressionar, o Estado de São Paulo ele tem um espaço territorial relativamente pequeno, são 645 municípios, mas vejam como ele se destaca ainda no agronegócio. A produção de açúcar, o Brasil é responsável por 23% da produção mundial. O Estado de São Paulo participa com 63% da produção nacional. Cana-de-açúcar. O etanol da cana-de-açúcar. O Estado de São Paulo responde pela metade da produção nacional, ou seja, 41%. O suco de laranja, o Brasil participa com 28% da produção mundial. O Estado de São Paulo responde por 74% dessa produção. Então, são indicadores extremamente relevantes e encorajadores para nós, empresários do setor da construção civil. Setor de negócios, 36% da produção nacional está no Estado de São Paulo. 33,5% das receitas geradas por serviço está no Estado de São Paulo e 12% da renda agrícola. Volto a dizer, um estado relativamente pequeno, industrializado, com a grande densidade demográfica, nós ainda temos 12% da renda nacional, da renda agrícola. Agora, indo para o interior de São Paulo. Esses números são realmente fortes. Pode ser que ele vá mudar um pouco o momento desses investimentos por conta dessa nossa quarentena, mas seguramente eles virão, porque são grandes empresas mundiais, atuação mundial, elas seguramente irão fazer os investimentos já compromissados, já comprometidos e anunciados, até por conta do momento agora. Elas seguramente algumas irão fazer essas retenções, mas voltarão ao mercado seguramente num espaço reduzido de tempo.
Mas veja só, foi anunciado em 2019 31 bilhões de reais para os municípios do interior de São Paulo. Isso vai gerar algo em torno de 30 mil empregos diretos. Eu citaria algumas cidades para que vocês observem como está bem diversificado. Tem investimento em São Roque, Promissão, Guarulhos, Sorocaba, Barbosa, Bom Sucesso de Itararé, Itapecerica da Serra, São Bernardo do Campo. Então veja que esses investimentos, eles não escolheram o tamanho de cidade, nada. Então escolheram várias cidades, pensando logicamente no centro consumidor e pulverizaram esses investimentos em todo o estado de São Paulo. A participação do PIB do estado de São Paulo no Brasil, o estado de São Paulo responde por 32%, ou seja, nós somos 1/3 da riqueza nacional. E o interior de São Paulo responde por 67% do PIB estadual e algo em torno de 21% a 22% do PIB nacional. Então, a força realmente está no interior paulista. E esse dado é bastante interessante, observem vocês, 2017 em bilhões de reais. Se nós ranqueássemos o PIB do país e apartássemos a capital, São Paulo, do interior paulista, ficaria desta forma distribuído. Vejam vocês a força do interior paulista. O interior viria disparado em primeiro lugar com 1 bilhão e 400 milhões de receita de PIB. A cidade de São Paulo com 700 bilhões. Rio de Janeiro, 670, Minas, 570, Rio Grande do Sul, 400, Paraná, 400. Um dado interessante, se vocês observarem, o interior de São Paulo gera uma riqueza maior que o sul do país. Nós geramos uma receita algo acima de 30% que toda a receita gerada nos estados do sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Temos a mesma riqueza gerada pelo estado do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo juntos. Ou, olhando na ótica, geramos uma riqueza maior que o estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais juntos. Vamos para a América do Sul. Vejam só, o interior de São Paulo, 1,4 bilhões. Chile, 900 milhões. Peru, 700 bilhões. Equador, 300. Uruguai, 200. Vejam vocês, nós somos maior que Peru, Equador, Uruguai, Paraguai juntos. A riqueza gerada pelo interior, nós somamos aqui 5 países da América do Sul, a nossa riqueza é maior que todos esses países somados. As exportações, o interior de São Paulo respondeu por 91% das exportações do estado. Dos 52 bilhões exportados, o interior respondeu por 43 bilhões. E um dado, Paulo, interessante, veja só, São José dos Campos, em segundo no ranking, quase que o mesmo volume de exportações da cidade de São Paulo. Ilha Bela, com 3 bilhões. Então, essas 10 maiores cidades, elas exportaram 24 bilhões. E o interior foi responsável por 90%, né, Paulo? Impressionante. Impressionante. Agora, indo para o mercado imobiliário, já estou terminando essas lâminas, a evolução de domicílios particulares permanentes. Isso é muito interessante, mostra onde está o crescimento imobiliário residencial no estado de São Paulo. Em 1991 a 2020, portanto, são 30 anos, não é isso? 30 anos. Sim. Nós saltamos o interior paulista, saiu de 5,5 milhões de domicílios e chegamos a 11 milhões. Produzimos o que nós tínhamos produzido ao longo da história do estado de São Paulo. Em apenas 30 anos, produzimos o que produziu o estado de São Paulo em toda a sua história. O estado de São Paulo, até 91, tinha produzido 5,5 milhões de domicílios. Nós produzimos 5,5 milhões em apenas 30 anos. Dobramos a produção imobiliária. Comparando, logicamente, com a capital, que é o carro-chefe do país, a capital foi de 2,5 milhões a 4 milhões. Então, a capital ela produziu 1,5 milhão de domicílios. Nós produzimos 5,5 milhões
de domicílio nesse espaço de 30 anos. É uma oportunidade inequívoca de que o crescimento imobiliário passa necessariamente pelo interior paulista. E vejam também outro dado interessante, que é a questão de densidade demográfica. Em 1980, portanto, 40 anos, a população da capital, ela saiu de 8,5 milhões de habitantes, foi para 11,8 milhões. Significa que teve um crescimento de 40% de sua população. Ao passo que o interior paulista, ele dobrou a sua população. De 16,5, nós fomos a 32 milhões de habitantes, ou seja, tivemos um crescimento de 97, tivemos um crescimento de 100% da população, concentrado nos 645 municípios. E, por fim, a pesquisa que nós, Secovi, desenvolvemos em todas as nossas 10 regionais, eu gostaria de mostrar a vocês, para finalizar essas lâminas, como vinha o mercado imobiliário de 2016 para cá. Nos anos anteriores, 28 mil unidades lançadas, 28, 22. 2016, nós lançamos 17 mil unidades. 2017, o mercado sentiu, o mercado retraiu bastante, 13 mil, e depois vimos crescendo. Então, vejam só, 2017, nós saímos de 13 mil, fomos para 2018 com 21 mil unidades lançadas nestas cidades. E os dados para 2019 davam conta de 30 mil unidades. Então, nós vimos um crescimento nós estamos tendo um crescimento de mais de 50% ao ano. E com essa quarentena, isso realmente criou um esfriamento no mercado por conta de segurança e de confiança, seja do investidor, seja do comprador, mas nós entendemos que é um compasso de espera e que nós iremos superá-los ainda rapidamente. Então, isso posto, amigos, eu só queria colocar e mostrar que nós estamos numa região de extrema oportunidade para o mercado imobiliário. Basta realmente esse cenário ele se clarear, nós consigamos ver o horizonte que os projetos vão retomar e retomarão com força total. Com isso posto, eu gostaria de iniciar esse bate-bola com vocês, Paulo e Marcos. Marcos, se você quiser abrir seu microfone, pode abrir, fique à vontade, que a gente pode... Eu gostaria de saber com vocês, iniciando pelo Paulo, e a pergunta na sequência seria para você, Marcos, como é que estava o mercado, Paulo, na região do Vale do Paraíba, antes da quarentena? As vendas, e depois da quarentena, se ele desaqueceu, se você está tendo procuras por distratos, negociações, como é que está a velocidade de vendas antes e depois da quarentena de produtos imobiliários novos? Paulo, por favor, obrigado. Ok, Fred, parabéns aí pela explicação. Realmente o estado de São Paulo, o interior, é muito forte. Aqui não foge a regra, né? Nós estamos inseridos aqui no eixo aqui das duas maiores metrópoles do país, né? São Paulo e Rio de Janeiro. E antes da pandemia, nesses meses que antecederam, antes da pandemia e o ano passado, nós realmente tivemos um ano muito bom. É evidente que com as dificuldades aí que a gente vem sofrendo ao longo dos anos, por conta vocês sabem bem, da legislação que nós tínhamos lá em 2010 e que ela restringiu aí a nossa atividade aqui em toda a região. É impossível, não dá para deixar de falar disso, que nós tivemos 10 anos aí de dificuldades aí por conta de questões da economia nacional, né, dos governos federais que nós tivemos, todos. E agora nós tivemos aí também a lei de 2010 que restringiu bastante o mercado. Porém, aí nesse último ano, aí, principalmente em 2019, nós estávamos desengavetando todos os projetos. Hoje, viu, Fred, eu passei o dia aqui falando com os nossos colegas empresários aqui. Um tinha 8 projetos, tem, né, 8 projetos na mesa para lançar, outro tem 5. O pessoal da habitação popular super animados. Aliás, esses continuam animados ainda, né? O mercado não parou, né? Mas o mercado vinha aquecido, Paulo? Como é que era a percepção sua no mercado? Em especial o segundo semestre do ano passado, né, que os indicadores davam que o mercado vinha numa crescente bastante interessante. Vocês perceberam isso também na região do Vale do Paraíba? Não, nós percebemos em várias cidades aqui. O mercado ele vinha
consumindo, digamos assim, todo o nosso estoque. Praticamente, algumas construtoras zeraram os estoques delas no final do ano e entraram esse ano com estoque muito baixo, inclusive o nosso caso também. Por quê? Porque a produção foi pouca aí nos últimos 4, 5 anos. Então, como houve essa melhora no ano, principalmente para os nossos ingredientes também, juros baixos, né? Crédito abundante. Então, a gente estava aí no mercado aí achando que esse ano nós íamos realmente tirar todos os projetos da gaveta e para o segundo semestre iríamos deslanchar, né? Ocorre que assim, pós-pandemia nós temos uma outra realidade, né? Mas antes da pandemia, como você perguntou, nós estávamos muito otimistas, tirando realmente os projetos na gaveta e todos em fase de aprovação na prefeitura. Bom, Marcos, e aí a região de Alphaville, Tamboré, como é que vinha o mercado imobiliário desses produtos novos? Ainda mais sabendo que Alphaville já atua num segmento de classe média para cima, né, Marcos? Mas você tem aí um entorno também que tem outra segmentada em outras faixas. Como é que estava se comportando o mercado até aí meados de março? E qual a percepção de vocês hoje, Marcos? Obrigado. Acho que a primeira coisa é interessante, as pessoas pensam em Alphaville e Tamboré como uma região, um bairro, mas ela tem uma particularidade que ela é composta, está em 2 municípios distintos, né? Um pedaço está nessa região, pelo menos está em Santana de Parnaíba, um pedaço está em Barueri. E cada cidade tem as suas regras, enfim, as suas regulações e está em momentos sempre diferentes de revisão de plano, legislação, etc. Mas, de forma geral, o que a gente vendo na parte de incorporação, principalmente, é que o mercado vinha acelerando. Acho que, muito como o Paulo falou, existia um estoque lá atrás grande, parou-se de fazer coisa e, ao longo de 2019, as vendas foram melhorando. Muitas incorporadoras tiveram que se virar, fazer opções de aluguel depois com opção de compra. Quer dizer, as pessoas foram criando mecanismos para lidar com a crise e os lançamentos aparentemente iam bastante bem. Assim, acho que segundo semestre do ano passado e primeiro semestre, até janeiro desse ano, assim, fevereiro, as coisas estavam bastante bem. A percepção é de que você tinha um número limitado de lançamentos, mas uma absorção bastante boa. Então, acho que na parte de lotes, que também é uma coisa forte na área da região, ali, lotes de alta e média renda, você não tem tanto estoque, não tem tantos projetos andando. Os projetos que estão andando também estavam, a sensação é que estavam, enfim, caminhando bem, ainda demorando um pouco mais para aquecer, mas acho que, de forma geral, o mercado vinha numa toada de recuperação, né? Na parte de Minha Casa Minha Vida, como você falou, você tem Osasco, Picuíba, você tem um entorno ali, tem isso forte. Na IAT nós temos poucos membros que atuam, mas eu falei também com alguns dos membros aí locais construtoras. Eu acho que aí eu concordo com o Paulo, é impressionante, mas a turma vinha forte e continua forte e vai, né? Assim, aparentemente, o que a gente ouviu é que, enfim, as políticas da Caixa, principalmente nesse setor, de flexibilizar, postergar pagamentos, etc., de quem financiou, tem dado resultado e os lançamentos continuam. Acho que os desafios maiores foi um hiato de venda agora com fechamento de stand, etc., mas mesmo assim a coisa não... O pessoal continua animado, acelerando. Vocês perceberam, Paulo e Marcos, vocês perceberam se a partir do segundo semestre do ano passado, que os imóveis, por conta daqueles momentos desafiadores que nós vivemos por três anos, os imóveis estavam com os preços comprimidos, preços promocionais, preço em queda. Vocês perceberam uma retomada de preço a partir do segundo semestre do ano passado? E agora, como é que está? Estão mexendo nos preços também das unidades ou os preços estão estáveis por conta desses últimos 3 anos que os preços haviam mergulhado? A minha pergunta, os preços recuperaram até o mês de março e agora sofreram um achatamento ou o preço ele continua no mesmo patamar antes da quarentena? Paulo, e depois na sequência, Marcos. Fred, Marcos, a nossa região aqui, ela vem mantendo os preços há muito tempo. O que não houve foi grandes aumentos já em 2018 para cá, ela vem mantendo uma estabilização.
Na área popular, no Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ela já estabelece alguns parâmetros e que não têm sido alterados. Então, continua, eu acho que forte a área popular. Nós temos, inclusive, Fred, um lançamento grande para o mês que vem aqui, hein? Eu acho que o meeting vai ser a semana que vem, enorme. Então, mostra que o pessoal está acreditando, como o Marcos falou, né? O pessoal na área popular está muito afim. Quem está na área na classe média, né? Apartamentos aí em torno de R$500 mil, R$700 mil, o que ocorre é o seguinte: nesses últimos anos, o comprador ele ficou mais atento e ele vem reivindicando mais. Então, na hora de fechar negócio, sempre tem aquela coisa: ele está às vezes pedindo descontos absurdos e acaba se chegando numa negociação com a construtora, mas não naqueles parâmetros que foi há 3, 4 anos atrás. Não sei se você se lembra disso. As construtoras grandes aqui na nossa região, que vieram para cá, fizeram uma liquidação dos apartamentos aqui na nossa região. Então, aqueles descontos, aquelas negociações não existem mais. Hoje já estamos trabalhando numa regularidade de mercado e era a nossa esperança antes da pandemia e que nós tivéssemos um aumento muito forte de preço por conta da diminuição do estoque, que o estoque vinha se zerando, não estávamos produzindo no nível que produzimos há 10, 11 anos atrás, né? E aí ia haver um conflito de mercado. Agora nós vamos ter aí um novo período que as construtoras elas seguraram, mas porém a falta de imóvel na região vai se perdurar, né? Nós vamos continuar com essa falta de imóvel e isso vai mexer com o preço para cima, com certeza. Perfeito. Marcos, e a tua região? Como é que os preços se comportaram? Como é que estão se comportando antes da quarentena e agora? Eu acho que a região o que a gente ouve na média e alta renda, principalmente, é que nos últimos anos a região sofreu, então não conseguiu repassar muito preço e vinha conseguindo melhorar preços sem grandes aumentos, mas conseguiu repassar no ano passado e os lançamentos últimos já tinham preços um pouco melhores. Acho que não tinha expectativa de aumentar drasticamente, porque a região também tem uma limitação, né? Você também não trabalha com São Paulo capital, né? Que já estão vendendo apartamento a R$40 mil o metro quadrado, né? Beleza, hein? 35 mil. Mas precisa ver quanto custam os terrenos lá também, né, Paulo? Mas o que aparentemente eu tenho ouvido é que, como o Paulo falou, também não há um estoque gigante e os insumos também não caíram. Então, ninguém tem uma clareza hoje para achar que é uma crise longa o suficiente para você discutir preço. Tem um estoque limitado mesmo e ninguém das pessoas com quem a gente tem falado, ninguém está disposto e está fazendo nenhum movimento em relação à flexibilização de preço. Pode se flexibilizar um pouco o fluxo de pagamento, etc., para as pessoas que estão com algum medo, algum receio do momento, mas eu não ouvi nada ligado à discussão de preço nesse momento, não. Só um detalhe, Fred, me permite. Uma coisa, o Max falou dos insumos, né? Os insumos é realmente um problema para nós, porque mão de obra só aumenta, né? A questão de materiais, né? Cada vez mais o nosso público chega num nível de exigência que nós não temos como trabalhar muito a qualidade. A qualidade tem que ser sempre a melhor, né? A mão de obra sempre mais cara e terreno nunca barateia, ele sempre aumenta de preço. É impressionante isso. Porém, as condições globais do mercado, eles limitam o valor final do imóvel, né? Então, assim, a gente vive nesse meio dilema, né? O empresário ele faz a coisa de tal forma que encaixe no bolso do cliente. Paulo, mas uma coisa interessante é observar. A gente anda tanto por aí. Uma coisa que eu ouvi algum tempo atrás e dou a mão a palma toda. Tinham duas coisas que não andavam juntas, que era preço e qualidade. E hoje tem duas coisas que não se separam, que é o preço e a qualidade. É o baixo preço, porque hoje o cliente está exigente, ele conhece, então você tem que fazer um produto com qualidade e com preço competitivo. Antes, o bom era caro, o ruim era barato. Hoje não mais. Hoje você precisa fazer preço
aliado à qualidade, porque o mercado está extremamente seletivo, as pessoas têm as informações, então o mercado hoje caminha nessa direção, né? De você aliar esses dois fatores, que realmente um fator difícil, mas vejam só vocês, Marcos, o setor da construção civil, para que vocês tenham uma ideia da dimensão. No setor da construção civil, nós temos 62 setores industriais. Temos 35 setores de serviço, ou seja, nós temos na nossa cadeia produtiva 97 setores da economia envolvida. Imagina essa torneira enchendo essa caixa d'água que é a indústria da construção civil. O que ela movimenta para todos nós, na verdade? É desafiador, nós temos um desafio todo dia, mas seguramente isso é uma tônica do setor hoje, que é qualidade e preço, e a gente não consegue ver como você sair disso. Né? Tem uma pergunta, Paulo, que eu vou dirigir a você. Chegou aqui do Isaac Isidoro. Ele divide a região do Vale do Paraíba em 3 micro-regiões: a região de São José dos Campos, a região do Médio Vale, a região do Fundo do Vale, mais sentido Rio de Janeiro. E a pergunta é: qual a perspectiva para atender os clientes dessas micro-regiões com produtos adequados que atendam às necessidades como um todo? Qual a perspectiva? Qual a perspectiva para essas micro-regiões, né? Mais que eu consegui entender, mais para o fundo do vale, né? Tá, eu acho o seguinte: nós estamos hoje uma concentração em algumas grandes cidades aqui, que é São José, Taubaté, Jacareí, né? E depois aí a gente tem uma certa dificuldade aí no setor de investimento. Eu acho que assim a perspectiva dessas regiões passam pelos setores de desenvolvimento das prefeituras dessa região, concedendo incentivos. Eu vi lá em Cruzeiro, eu vi algumas coisas sendo trabalhadas para atrair investimento de porte nessas regiões, com indústria, principalmente com indústria, né, que todo mundo... A construção civil ela vai atrás. Onde tem mercado, ela vai atrás. Ela procura nichos de mercado, né? Não adianta você produzir se você não tem para quem vender, né? Mas assim, eu vejo muito poder público tendo que atuar melhor aí. Às vezes eu vejo assim que não está sendo bem cuidado isso aí. Eu perguntaria agora ao Marcos. Marcos, aí após essa quarentena, como é que está a percepção de vocês no mercado quanto à renegociação de contratos de vendas, não de locação? Locação nós vamos chegar lá. Contratos imobiliários, unidades vendidas. Se você está tendo problemas de distrato, renegociação de preços, prazos, como é que está esse termômetro na tua região? Olha, Fred, o que a gente tem visto aqui, as pessoas, enfim, as empresas que são sócias e que eu tenho falado, você teve na parte de venda, em março, você ainda virou março com algum volume, porque o mercado vinha aquecido, etc. Tinham coisas que estavam sendo negociadas, mas assim, a partir lá do dia 20 a coisa parou, né, completamente. Abril foi muito ruim, em geral, assim, eu vi números de queda de entre 40% e 80% vendendo até então, né? As pessoas, ninguém queria sair na rua, os estandes, a maior parte das empresas fechou mesmo os estandes, que hoje não tem operações de modos distintos, né? Todo mundo tomando muito cuidado, mas não está tudo absolutamente fechado. E em maio, o que se tem reportado é que a partir agora, talvez, nos últimos 10 dias, existe um aumento de procura de novo. Obviamente não tão forte, mas existe esse mercado está retomando. E a dinâmica lá na região, eu conversei com gente de incorporação e a gente tem o pessoal de lotes também, porque é uma região principalmente de alta, média renda. E, curiosamente, existe uma percepção de que o mercado de lotes, seja de segunda mão ainda existe, seja alguns lançamentos que são restritos lá, existe um aquecimento. Ninguém sabe muito bem se é um efeito bolsa juros, se é um efeito agora eu quero ter um gramado porque eu não quero mais ter que correr o risco de ficar, enfim, talvez o trade-off de um apartamento menor para uma casa que tem um quintal. Ninguém sabe exatamente aquela conjunção de fatores, né? Mas é curioso como o impacto ou vamos dizer assim, as consequências certamente não são as mesmas em produtos tão distintos, né? Mas eu acho que nos dois lados as pessoas têm visto alguma retomada.
Um comentário que eu achei muito interessante de mais de um dos nossos associados foi de que, como ninguém quer sair muito na rua, quem sai na rua tem uma visão de que quer fazer um negócio. A pessoa já pesquisou, teve as informações online, quem ainda tem algum stand a hora marcada, vai lá com o corretor, entra no apartamento decorado, vai embora, quer dizer, pode ficar muito pouco. Então, a conversão do que está acontecendo, embora o número de leads seja menor, em algumas das incorporadoras a gente tem boas conversões, porque as pessoas que saem resolvidas a fazer alguma coisa, que eu achei interessante também, né? Muito bem. Paulo? Então, você está falando do mercado aí, a sua pergunta, mas do mercado de locações, né? Não, de vendas. De venda? Não. De venda, olha, eu, assim, na região de Campinas, eu diria que nós estamos mantendo, evidente que diminuiu por conta da pandemia nessa fase, mas nós estamos mantendo o plantão fechado, porém tudo está funcionando online. Nós conseguimos fazer todo o processo e toda a jornada de compra via online, e a venda é atendida com hora marcada, com todos os protocolos, com todos os cuidados, mas está acontecendo. Um número mais ou menos aí caiu uns 30%, o que eu reputo assim ser normal até em época normal, né? Então, aqui na nossa região, as vendas aqui nós estamos, como eu disse aí, sofrendo por falta de produto até, né? Está havendo uma movimentação também, Fred. Nós temos atendido muita gente de grandes centros, de Belo Horizonte, do Rio, de São Paulo, principalmente. Nós tivemos um imóvel aqui que foram visitados esses dias por 5 pessoas de São Paulo. Eu não sei se está acontecendo dessas pessoas estarem num grande centro e querendo ir para o interior, né? Tem tantos lugares agradáveis, né? Aqui em Sorocaba, Rio Preto, procurando mais qualidade de vida nessas cidades. Então, estou vendo essa movimentação também. Eu acho que no médio prazo isso deve se acentuar, porque as questões da capital só aumentam os problemas, né? E hoje também acontece, o que acontece no interior? Você tem acessos fáceis, rodovias pedagiadas com 2, 3 pistas, você tem parques tecnológicos, você tem universidades, você tem um campo industrial enorme, você tem um custo de vida menor, a mobilidade é melhor, então você tem uma série, e você está próximo do grande centro de consumo, que é São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Então você tem essas comodidades e seguramente com custo menos elevado do que de São Paulo. Vocês falaram em pesquisa, nós lá no Secov, vocês muito bem sabem, nós fazemos a pesquisa nessas nossas 10 regionais. E as pesquisas do ano passado davam conta de quê? Que o mercado imobiliário, de 75% a 85% dele nestas regiões, estava voltado para Minha Casa Minha Vida, que nós falamos que é o imóvel econômico, de até 65 metros quadrados, mas o que nos chamava a atenção, o que acendia uma luz verde da oportunidade, que os estoques em todas as regiões eram estoque para um mercado normal, uma normalidade econômica, uma normalidade de mercado. Os estoques nessas regiões variavam de 6 a 12 meses. E, sabidamente, um produto imobiliário, desde a aquisição, aprovação, licenciamento de projeto, execução, viabilidade financeira e produção e chaves, isso demanda 3, 4 anos. Então, imagina vocês, as cidades com estoque de 6 a 12 meses e com a produção desacelerada e ao reiniciar essa produção demandaria 3, 4 anos. Teríamos seguramente um hiato muito grande no setor e seguramente com elevação de preço. Eu tenho uma outra pergunta aqui. Fred, posso só te Fala, interromper? Pode. Vou pegar acho que o gancho do Paulo. O tema da tecnologia acho que é um tema interessante mesmo, porque também do nosso lado, da nossa região, eu ouvi relatos dessa história que talvez fosse impensável uns meses atrás, né? Mas de vendas, que a jornada foi 100% digital mesmo, já, né? Então as pessoas buscar informação através de ferramentas, algumas empresas já têm ferramentas mais ou menos sofisticadas,
aí vão com hora marcada conhecer o produto, mas já conhecem bem o produto, e dali para frente os contratos foram feitos digitalmente. Quer dizer, é uma coisa curiosa como, embora exista limitação, você não parou e os clientes estão dispostos, as empresas estão preparadas para fazer isso, né? Então, acho que, de fato, isso acho que é uma mudança que ela foi, vamos dizer assim, ocasionada com essa crise, mas eu acho que o modus operandi do setor em algumas coisas, talvez ele ganhe, ele perca aquela ranço de que você tem que estar pessoalmente em todas as etapas, né? Acho que todo mundo ganha um pouco de eficiência nisso. Então foi interessante ver como é que essa mudança, né? Ô, Fred, só mais isso uma coisinha. aconteceu. Pois não. Fred, só mais uma coisinha, pegando carona aí no que o Marcos falou também. Eu tive um caso nosso, totalmente digitado, o comprador morando no exterior, eu não consegui concluir o processo, porque o cartório ele exige a certificação digital do cliente. Como é que ele vai fazer isso se ele está fora? Então, a assinatura digital está barrando nesse problema. Esse eu acho que é um problema para as nossas entidades aí resolver. Alguns cartórios de São Paulo aceitam. O de Campinas, não. É um processo que está ainda em fase de incipiente, né, Paulo? Mas que nos leva Vai ter a uma solução, né, Fred? que veio, que é um caminho sem volta, ele veio para ficar. Essa é uma questão que eu ia navegar com vocês. Como é que vocês estão fazendo? Hoje eu estou com uma série de perguntas, irei fazer dentro do possível, mas pergunto a vocês dois. Como é que vocês hoje estão fazendo para manter o contato com os clientes, para poder realizar novos negócios, seguindo todo esse protocolo de sanidade exigido pelo governo, para a questão de segurança física, integridade física das pessoas? O que isso está despertando na empresa de vocês? O que está trazendo de novo? O que a tecnologia está agregando no campo de ação de vocês dentro de suas empresas? Quem? Pode começar, Paulo, depois vai para o Marcos. Tá bom. É o seguinte, e nisso a gente vem se preparando. O nosso último lançamento foi no segundo semestre do ano passado, e isso já era assim, um direcionamento da empresa para resolver essas questões assim, digitalmente. O que é primordial? Você hoje, digitalmente, você saber o momento exato que o cliente acessou, a partir daí você ter acompanhamento. Então, o nosso pessoal está super preparado para acompanhar, como o Marcos disse, em toda a jornada do cliente, de tal forma que quando ele sair da casa dele, mesmo que é de pandemia, em poucos minutos ele vai resolver o problema e sair com a coisa resolvida. Importante que todas as dúvidas deles, eles tenham resposta imediata. 2 horas da madrugada, ele tem um questionamento, um robozinho vai falar para ele, olha, essa questão colocada, a solução é essa. E sempre tem um acompanhamento de um profissional. Hoje mudou também o perfil dos corretores, né? Você não dá mais para ter aquele corretor atrás da mesa esperando a venda cair ali. Não vai ser assim. Tem que ter um acompanhamento, eles têm que ter noções de matemática financeira, às vezes até de língua estrangeira, para poder acompanhar a expectativa do cliente. Hoje é um consultor, não é mais um corretor, é um consultor. Exatamente. Acho que nunca deixaremos de ter a presença do corretor no processo, porque ele será um profissional melhor para atender esse cliente mais exigente da atualidade, né, Fred? Ô Marcos, e a tecnologia? Como é que atingiu vocês aí? O que vocês estão percebendo? O que você acha que vai mudar no curto e médio prazo? Eu acho que, enfim, as empresas lá da região já vinham nessa jornada de você transformar as campanhas e ganhar assertividade digital, né? Isso nunca substitui o stand, o corpo a corpo, mas certamente é uma ferramenta fundamental hoje para você conseguir melhorar a efetividade das campanhas. Isso acho que só aumenta, né? E aí essa jornada mesmo digital de você conseguir fazer o processo inteiro, como o Paulo falou, talvez a última etapa sejam cartórios, e muita gente já tem o CPF, alguns não tem, que vai ter que se criar uma dinâmica
em relação a isso, mas, de fato, você já tem registro de imóveis, etc., fazendo essas coisas via essas ferramentas todas digitais, né? Então, eu acho que é um caminho sem volta e acho que não só com relação ao cliente, mas até as empresas que tiveram que, vamos dizer assim, parar suas operações físicas por um tempo no escritório, você vê que todo mundo ficou trabalhando de casa e estava tudo funcionando, né? Assim, obviamente, alguns setores eles têm que estar com maior distribuição, as empresas tomando os cuidados de separar as pessoas, os protocolos todos, a gente pode entrar um pouco no que tem sido feito, mas acho que as próprias pessoas, os executivos, os proprietários, os funcionários se surpreenderam com o impacto reduzido de você, de um dia para a noite, separar todo mundo do mesmo ambiente físico e continuar operando, né? Com bastante tranquilidade. Essa nossa live é um exemplo de uma tecnologia que chegou e que me parece que chegou para ficar, não é verdade? Você acessa a todos em qualquer distância, em qualquer local, e você consegue interagir. Nós estamos aqui com mais de 100 pessoas nos acompanhando. Eu não diria que nós estamos com o auditório cheio, mas estamos com a tela cheia, né? Com a tela cheia. Estamos acessando aglomeração na tela. Todo. Eu tenho uma pergunta aqui que eu faria a ambos. A pergunta é a seguinte: agora, nesse momento, qual o indicador motivacional para você investir em imóveis? Eu já tomaria a liberdade de dizer que o primeiro seria os juros baixos. Eu passaria para vocês os juros de 3%, com inflação de 3% ao ano, nós temos hoje uma remuneração de 0%. E o que acontece? Isso que eu tenho falado sempre, isso seguramente é a senha para a aquisição de ativos imobiliários. Segundo, o imóvel bem de raiz, valorização histórica real acima da inflação, que é uma medida histórica. O imóvel valoriza historicamente 3% descontado da inflação. Teve ano que nós tivemos valorização de 20%. Enfim, então é um investimento seguro que pode complementar a renda. Você pode aferir ganhos no médio e longo espaço de tempo, enfim, ainda mais com juro agora 3%, seguramente é a senha que você tem para vir para o mercado imobiliário. Paulo e Marcos, qual a observação de vocês? Fred, tem uma coisa que eu acho que é muito interessante nisso. Primeiro, depende de onde o cliente estiver, né? Hoje eu tive, essa semana, né? Tive um caso de um cliente que estava em Londres. Imagina o poder do dinheiro dele, né? Então, vai pagar Libra a quanto? A 7? Alguma coisa assim. Ele compra coisa em muita vantagem. Não é verdade? Agora, o segundo é o seguinte, criou-se uma janela de oportunidade. A gente, quando tem dificuldade, a palavra oportunidade anda ao lado, né? O que está acontecendo? Esse novo perfil de comprador classe média, em São Paulo, principalmente, a gente vê muito isso, e já está se vendo no interior, principalmente Campinas. Quando você tem uma oportunidade de atender esse novo cliente. Quem que é esse novo cliente? Ele não quer comprar imóvel, ele quer alugar. Mas sempre tem um investidor que pode fazer esse investimento para atender esse cliente. Então, eu acho que assim, essa janela de oportunidade de imóvel para investimento, ela vai crescer muito. O jovem hoje, ele não quer comprar imóvel, ele quer pensar em outras coisas. Ele quer qualidade de vida, quer viajar, quer fazer alguma coisa. Mas sempre tem aquele investidor tradicional que ele vai continuar investindo. Então, eu acho assim, tenho visto aqui na nossa cidade, hoje eu conversei com vários colegas aqui, nosso diretor Marcos Vasconcelos, todos eles da área, imóveis para locação. O Marcos está presente, Alfredo de Freitas, Alfredinho, Caio Portugal, Ângela Paiva, um abraço a todos, obrigado. Jean Franco, falei bastante com ele ontem também. Então, mas existiu essa janela de oportunidade que é na área de locação. Nós não temos quase imóveis em São José para alocar. As nossas imobiliárias, elas estão sendo muito procuradas por esses locatários, por propensos locatários, e já pagando valores melhores que nós tínhamos no ano passado. Então, esse é um finalizador bom aí que eu vejo para o investidor. Marcos? Eu acho que, complementando o que o Paulo falou, até tem uma visão que talvez seja um pouco distinta, não distinta, mas complementar, que é
eu concordo e principalmente a pessoa mais novo que não quer ter, mas o que a gente tem ouvido também é que ninguém sabe o efeito disso no longo prazo, né? Mas de repente as pessoas perceberam que talvez eu possa ser uma realidade no mundo, eu não poder viajar durante um tempo, eu não É poder fazer verdade, alguma é coisa verdade. e eu vou ter que trabalhar de casa também. Então, a minha Não tinha casa, pensado nisso. pensando bem que eu imagino que seja uma casa que eu queira ficar nela durante um período mais longo, né? Então, até a tipologia tem se falado que talvez exista impactos em produto, essa coisa de você ter áreas comuns que vão acabar virando áreas de coworking, ou você poder ter um home office um pouco mais, vamos dizer assim, eu diria no segmento de média e alta renda, né? Em que as pessoas se viram e têm a facilidade de fazer esse trabalho remoto. Então, tem aprendizados que acho que ainda não são claros para onde é que a coisa vai, mas eu acho que você vai ter, enfim, interesses distintos do que você tinha antes de ter a sua casa, ou ter o seu apartamento. E aí, complementando o que o Paulo falou, eu concordo que assim, a equação de renda hoje, de juros, etc., ela é uma equação difícil no Brasil, nunca aconteceu. Então, você pode sempre achar que tem oportunidades melhores, mas as pessoas que têm a capacidade de dar o passo, eu acho que é uma conjunção de fatores que pode ser positiva e aí alavanca o setor, né? Pô, tem uma janela aí para a gente também poder aproveitar essa condição macro. Dentro de uma condição difícil, você tem talvez no setor da construção, por conta dos juros, que sempre foi uma coisa muito impeditiva, uma condição vamos dizer assim, é uma alavanca importante nesse momento, né? E aliado ao baixo estoque, né? Então, seguramente, esses imóveis Exatamente. vão valorar e vão valorar por um longo período, né? Na hora que voltar para caminhar para a normalidade. E tem duas questões aqui, uma do Alfredinho de Freitas, ele pergunta qual a plataforma de CRM estão usando para atendimento aos seus clientes? Paulo e Marcos? O meu é Olha, eu a... aqui não me arrisco, porque a gente, as pessoas, os sócios aqui, cada um usa a sua, eu vou preferir não me arriscar. Eu, na verdade, na parte lá do Tiago, a gente co-investe com outras pessoas, então não vou me arriscar aí no tema. Eu vou falar depois particularmente com o Faridinho. Não, porque sempre Então, tem depois duas, três aí. Eu não... vou ter que divulgar publicamente. É um Então, compromisso mas olha, com é quem nos fundamental. acompanha. Mas muito bem. Fundamental. Uma pergunta aqui também: qual a perspectiva que vocês têm para o segundo semestre deste ano para lançamento de novos empreendimentos? Pergunta Paulo, de US$ 1 milhão, né? é isso aí. Então, eu falei hoje com grandes construtores aqui e, assim, um deles tinha 8 projetos, vai lançar um. Eu tinha um aqui na cidade e não sei quando vou lançar, mas esse ano muito difícil de prever. A questão toda, Fred, é o seguinte, Fred, nossos ouvintes aí, a questão toda é você tentar enxergar como é que será, como é que nós vamos sair dessa fase da pandemia, como é que vai estar a nossa demanda. Nós temos alguns complicadores aqui na nossa cidade que a gente não conseguiu mensurar assim, com profundidade quais serão as consequências que vão deixar no mercado. Estou falando da Embraer, né, que tem um grande impacto diretamente das empresas que trabalham para ela, né? Eu acho assim que o mercado ele vai continuar, porém eu acho assim, eu vou ter que entrar nesse assunto. Eu acho que tem que ajudar o pequeno e médio empresário da cidade, não só o construtor, né? Você sabe a dificuldade que nós temos em botar o empreendimento em pé, né? Quando você compra o terreno, quando você vai ao mercado, a quantidade de empresas que nós agitamos, esse pessoal de prestação de serviços, ou é o serralheiro, é toda a cadeia produtiva da construção civil, né? E que compõe todo, esse pessoal depois vai no açougue comprar carne, ele vai está todo mundo com problema. O setor de serviços de restaurantes, por exemplo, aqui na cidade, né, você mesmo publicou uma notícia ontem de um grande restaurante do Rio de Janeiro, né, Fê? Nós estamos assim com grandes problemas na área do comércio, que hoje representa aí, eu diria que uns 30% do mercado. Então não dá para dizer assim. Eu acho que você tem que ter cautela, eu acho que não é hora de desespero, cautela,
no segundo semestre, você avaliar esse estrago pós-pandemia, essa pandemia, se Deus quiser, agora em junho nós vamos sair dela, né? E aí o mercado, ele retomar, os restaurantes que tinham lá 200 cadeiras, eles vão ter que começar com 40, 50, devagarzinho, retomando. As escolas voltarem, talvez com menos alunos, com mais distanciamento, mas essa atividade nossa, ela vai começar cadenciada, ela vai voltar cadenciadamente. Então, nós teremos uma conclusão, né? Nós teremos uma economia menor. Então, você, no pensamento que nós tínhamos antes da pandemia, que a gente achava que o mundo era outro, os juros era baixo, como nós falamos aí, o normal antes vai ser outro normal depois da pandemia. Então, acho que não dá para dizer assim como é que vai ser. Acho que é muito cedo ainda. Você tem uma visão, Marcos, aí para o segundo semestre de lançamento? Olha, Como é que o o que a termômetro? gente, eu acho que eu dividiria em, eu acho que eu não das conversas que eu tive aqui, acho que no setor de Minha Casa Minha Vida não existe ainda uma percepção de desaceleração, vamos dizer assim. Agora, na média e alta renda, o que eu tenho ouvido é ninguém está parando de tentar aprovar projetos, esses projetos que estavam andando, as empresas querem ter os projetos na mão, mas lançamentos que seriam feitos agora no final do segundo semestre claramente estão fora da mesa e vão ser reavaliados lá para setembro. Ninguém pretende mexer muito antes disso, ou pelo menos a maior parte do que eu falei, porque como acho que o Paulo comentou, o cenário é muito claro. Então, acho que precisa se ver em que momento a gente vai começar a andar de novo, aí com que velocidade, qual que é a reação das pessoas, da economia, para daí sim ver que passo tomar, né? Por outro lado, na alta renda, média e alta renda, eles têm visto negócios que estão acontecendo do que já estava lançado. Então, não é que parou completamente. Eu acho que talvez o segmento médio tenha parado mais do que o segmento Campinas, talvez nisso seja parecido. Você também tem um segmento de renda mais alta, né, Paulo? Produtos mais caros. E no caso aqui da Alphaville Tamborel, o que eu consegui capturar aqui dos nossos colegas é que você continua tendo vendas em ritmo menor, mas de apartamentos mais caros no Pará, né? Mas eu acho que é cedo para dizer com qual velocidade vão se retomar lançamentos. Essa é um pouco a percepção que eu tenho. Olha, eu atuo no mercado imobiliário há 40 anos e olhando na janela de oportunidade, o que nós temos hoje? Nós temos juros extremamente favoráveis, nós temos uma demanda reprimida que já vem de 3, 4 anos, nós vimos uma economia recuperando a passos largos desde o segundo semestre até meados de março, sinalizando para crescimento, para consolidação desse crescimento. Então, que leitura que nós fazemos aqui dentro de nossas empresas? Que quem chegar primeiro vai tomar água fresca na bica. Sabe? Então, o que eu quero dizer? Nós temos que preparar nossos produtos, nossos projetos e deixarmos prontos para a hora que a economia sinalizar, nós chegarmos no mercado, colocarmos esse nosso bloco na avenida o quanto antes. E o mercado, e vocês muito bem sabem, o mercado imobiliário, ele é muito interessante porque eu digo que ele é a ponta, ele é os extremos, sempre foi. Construção civil. Quando o mercado tende para uma recuperação econômica, nós somos os primeiros a sair. Por conta de quê? Garantia, solidez, complemento de renda, facilidade de financiamento, juros baixos, ofertas, variedade de produtos. Quando o mercado tende para uma paralisia, nós somos os primeiros a parar. Por quê? Alto valor agregado, segurança das pessoas, insegurança das pessoas, dos investidores, dos compradores, enfim. E nós sentimos no segundo semestre do ano passado e esse primeiro trimestre que nós estávamos com o avião com o bico para cima, sabe? Retomando a passos largos. Então, a leitura que eu faço é que, fim dessa pandemia, quanto mais ela for curta, mais rápido nós iremos retomar. E seguramente o mercado vai se posicionar, vai se colocar. Um dado impressionante. São Paulo, nos últimos 3 anos, foi lançado 17 mil unidades. 35 mil e o ano passado 65 mil unidades, sendo que São Paulo historicamente lançava 50 mil unidades. Histórica, média histórica de São Paulo. O ano passado 65 mil. Por conta de quê? Por conta daquela demanda reprimida que foi criada ao longo desse tempo. Então hoje nós temos um cenário
atípico, esperamos que seja rápido, até porque hoje já saiu notícia que a empresa na Europa e nos Estados Unidos já encontraram o medicamento, a solução, enfim, agora falta testes laboratoriais, mas eu acho que isso ele tende a findar e ainda num espaço de tempo relativamente curto. Isso seguramente vai trazer segurança para todos nós, investidores, consumidores, de uma forma mais ampla, não só na construção civil, mas na economia como um todo. O nosso tempo, amigos, eu estou até ultrapassando em 5 minutos, desrespeitando aqueles que estão nos acompanhando, mas o Paulo e Marco, eu gostaria de passar para vocês, para o encerramento e para considerações finais de vocês, e agradecendo a ambos por todas as informações valiosas, preciosas, que nos serve de balizamento para os nossos negócios e para nossas empresas. Paulo, faça favor, Paulo, para as suas considerações finais. Obrigado. Tá bom, quero agradecer a todos aí pela paciência conosco aí, né? Agora, deixa eu aproveitar esse final para fazer um apelo, Fred. Eu não poderia deixar passar esse momento aí com bastante gente aí influente na nossa, nos ouvindo. A gente precisa de uma colaboração maior do setor público para com o empresário, todo nível de empresário, não digo só de construção civil. Nós estamos numa operação de guerra. Esse final de pandemia não dá para ter o mesmo comportamento que nós tínhamos antes. Eu vejo hoje ainda muita burocracia, muito entraves, o espírito do pessoal do poder público, da mesma forma, o salário deles está garantido, mas quem está lá no balcão deles lá, e o empresário, não necessariamente ele é grande, ele é pequeno às vezes. Eu invisto, você sabe, em coisas menores aqui na cidade, a gente está sofrendo muito. A questão burocracia, a questão dificuldade, não ter acesso, nós mesmos que temos acesso, eu estou com um projeto lá há mais de 15 anos da Prefeitura Municipal de São José, e toda hora é um problema. Só um dado, em Guaratinguetá eu aprovei um loteamento em 5 meses. Então, quando se quer, se faz. Então, eu acho assim, um apelo para o poder público, um olhar diferente, uma paciência maior com o pequeno empresário, mas ele é o caminho do emprego, eu vejo assim. Então, o caminho da retomada é a construção civil, mas é todo o setor empresarial também, tá bom? Esse é um encerramento. O agente público tem que ser um agente facilitador das operações, das iniciativas empresariais, e não um agente inibidor, né? E deixar 15 anos para você, esse projeto era para ter sido entregue, a prefeitura poderia estar recebendo hoje IPTU, seja do terreno, seja dos imóveis, enfim. Mas nós temos percebido e continuamos atuando junto a essas entidades, a esses órgãos, para que a gente possa realmente flexibilizar e agilizar. Nós não queremos facilidade, nós queremos clareza das leis e velocidade para que ela responda na mesma velocidade da iniciativa privada. Nós queremos cumprir a lei, né, Fred? Exatamente. Marcos, mas trabalhamos. Marcos, obrigado por estar conosco também, Marcos. Bom, eu agradeço em nome lá de toda a região, acho, enfim, um prazer poder contribuir. Eu acho que eu concordo com o Paulo e acho que, na realidade, eu iria até além. Eu acho que existe uma oportunidade do setor público e setor privado em várias áreas. Nós somos uma delas, né? Agora de dar a mão para conseguir, enfim, acelerar a retomada da atividade econômica. Então, acho que esse movimento de digitalização que está acontecendo, e tem prefeituras trabalhando melhor, pior, mas também perceberam e estão conseguindo, em melhor ou pior escala, dar vazão às coisas. Acho que há uma oportunidade do Brasil, no setor público, ganhar eficiência e a gente também conseguir criar um plano comum para o país, porque se não trabalhar junto, a gente já tem muito desafio pela frente, né? Então, eu acho que tem e no final o mercado imobiliário ele é um indutor do que vem depois. Você melhora a qualidade das cidades, você dá qualidade de vida, traz atividade econômica. Então, eu acho que é fundamental que nós e o setor público tenhamos essa visão. Acho que o Secov tem um papel importante nisso e a gente fica feliz de poder, enfim, participar por meio do Secov dessa discussão, que é uma discussão de alto nível com as prefeituras locais lá para tentar contribuir da melhor forma possível, né? Sem dúvida, Marcos. Eu quero cumprimentar aqui também o Marco Vituso, o Vasconcelos, que está conosco, o Fabiano Moura, presidente da Convap, enfim, vários empresários, várias lideranças do Estado nos acompanhando. Mas, amigos, eu quero crer que nós sairemos disso seguramente mais fortalecidos, né? Mais preparados, mais inovadores, né? Porque esse Brasil ele é carregado por nós, iniciativa privada, a nossa entidade, Secov e outras entidades,
como a que o Paulo presidiu, a Convato, como a que você fundou aí em Alphaville, a IAT, são entidades que elas são apartidárias, mas elas não são apolíticas. Nós temos um papel político de levar a esses órgãos, a esses agentes públicos, a expectativa de um setor. Você tem ideia, o setor da construção civil emprega 12,5 milhões de pessoas no emprego direto e indireto. Só de folha de pagamento são 269 bilhões de reais. E representa 6,2% do PIB nacional. Então, realmente é um setor que tem que ser visto de forma diferente, mas ele responde rapidamente e nós conseguimos empregar pessoas que, infelizmente, sem qualificação, pessoas semi-analfabetas, sem nenhuma qualificação, nós conseguimos levar para o nosso canteiro de obra e dar uma dignidade, dar um emprego, dar uma carteira assinada, um convênio médico, uma cesta básica, enfim. Então, nós somos realmente o agente, não só um agente da indústria de produção, mas também um agente social, que é um papel relevante, em especial nesse momento, com 12 milhões de desemprego. Mas eu sempre tenho a crença de que nós iremos sair disso, sairemos mais fortalecidos e com a nossa capacidade de inovar, de aceitar desafios, nós iremos superar esse momento e iremos continuar a levar o Brasil com a força que nós vimos levando e como sempre fizemos. Meus amigos, quero agradecer enormemente mais uma vez ao Paulo, ao Marcos Melão, nossos diretores regionais, a vocês todos que nos acompanharam até esta hora. São 7h12, avançamos um pouco o nosso horário. E na próxima semana estaremos fazendo uma live com o prefeito municipal de São José dos Campos, Felício Ramute, no dia 26, terça-feira próxima, às 18 horas. Meus amigos, muito obrigado pela paciência, obrigado por terem ficado conosco até esse adiantado da hora. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, Paulo, obrigado, Marcos. Obrigado, Fred. Obrigado, Marcos. Obrigado, Fred. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Paulo, obrigado, um abraço. Obrigado, Marcos. Obrigado, um abraço.